E eu gostaria de ler primeiro a carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo do 12 ao 20. Irmãos, eu sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, está dizendo São Paulo. Estando farto ou passando fome. Em outras palavras, tendo muito ou tendo pouco, tendo de sobra ou passando necessidade. Ele aprendeu a viver bem. Tudo posso naquele que me dá força. Que nós cantávamos no início aqui, Tudo posso naquele que me dá força. No entanto, fizeste bem em compartilhar as minhas dificuldades. O meu Deus proverá esplendidamente com a sua riqueza a todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Evangelho é de São Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois, os animais cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. E o rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. E em seguida o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. E quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando o traje de festa. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam bem, São Paulo, ele está falando nessa situação, ou seja, ele era um homem que tinha colocado toda a confiança dele no Senhor. E talvez essa palavra que ele colocou hoje foi em algum momento que ele passava por alguma necessidade. Ele poder dizer: eu tudo posso naquele que me dá força. Tudo posso naquele que me dá força. Olha, dizer isso no momento da dificuldade é algo muito difícil. Como é que pode um homem de Deus dizer: eu aprendi a viver bem, tanto tendo muito, como não tendo nada, passando necessidade, vivendo na penúria? E Deus sabe que nós precisamos do alimento e Ele nos dá o necessário para viver. E às vezes Ele nos dá força para ultrapassar aqueles momentos em que o alimento está escasso. E São Paulo era um homem que tinha colocado toda a sua confiança no Senhor, e é toda. Mas ele passava por altos e baixos quando você lê nas Sagradas Escrituras. E Deus o tomava pela mão em todos os momentos e o conduzia. É isso que é lindo. Você lê
nas cartas apostólicas, você lê nos Atos Apóstolos, né? Porque com todos eles foi assim. E essa experiência não caiu pronta para São Paulo. Pelo contrário, ele aprendeu a viver com o básico, com o necessário. Gente, e esta é a verdadeira riqueza, quando você aprende isso. Ou seja, uma pessoa pode ter tudo, e o tudo que ela tem não lhe basta. E outra pessoa pode ter o necessário, e este necessário lhe basta, e ela ainda compartilha com pessoas que precisam. Este é o verdadeiro rico. Quantas pessoas passam por situações semelhantes à de São Paulo? Já tiveram tantas coisas e hoje estão na penúria. Mas essa situação de hoje não é pior que a de ontem. Pois hoje você vai aprender, com a ajuda do Senhor, a viver com o pouco. Quando Deus entra na nossa vida, as nossas capacidades se multiplicam e nós deixamos de ser o foco. E o foco passa a ser Deus. Nós colocamos o foco nele. O coração de uma pessoa que foi tocado pelo Espírito Santo já não é mais escravo das suas realizações, mas se torna prisioneiro do amor de Deus. Eu, outro dia comentava com a Luzia, a gente lendo a vida dos santos, uma coisa é um fato comum na vida de todos eles. Pessoas extremamente apaixonadas pelo Senhor. Então, o amor de Deus nos prende para nos salvar e não para nos limitar. São Paulo diz, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. E como ele diz, estando farto, passando fome, tendo de sobra ou passando falta. Para isso, São Paulo teve que combater o bom combate. Ele teve que fazer esse caminho, minha gente, várias vezes. Ele teve que caminhar muito na vida dele até aprender essa lição que ele hoje testemunha para nós nessa leitura, não é bem? É a nossa história. Muitas vezes, gente, o nosso sofrimento é causado pelo medo. Nós não sabemos como a situação vai terminar e nós já começamos a sofrer por antecipação, não é assim? Agora, quando nós colocamos fora o medo, fica mais fácil ultrapassar a dificuldade. E nós temos irmãos e irmãs aqui na live que estão vivendo essa experiência. Pouco pode aquele que tem muito medo. A pessoa que tem muito medo é neutralizada pelo medo. Por isso a palavra de Deus, ela diz muitas vezes, não tenhais medo. Não há nada tão impossível que em Deus você não possa realizar. Tome posse dessa palavra. Não há nada. Se alguém consegue, você consegue. E consegue até mais se você buscar em Deus. E Deus não somente nos dá força para fazer, mas Ele nos ensina como fazer. Não é isso, irmão? Então, não deixe que o medo te neutralize jamais, minha irmã, meu irmão. Saiba que você pode tudo se Deus estiver com você. Você pode dizer como São Paulo, tudo posso naquele que eu confio. Toda a nossa vida precisa ser vivida com bravura, com intensidade. Né? E o Evangelho, eu queria só colocar aqui algumas considerações sobre o Evangelho. Ou seja, Jesus está falando aqui desse banquete, dessa festa, né? Desse rei que está indignado, que manda chamar todos os que estavam nas encruzilhadas, os pobres, enfim, porque ninguém queria ir na festa. Né? Ou seja, ninguém deu valor àquilo que o rei estava propondo. Ele deu a festa para aqueles, então, que estavam pelas estradas, porque os que ele convidou fizeram pouco caso, foram indiferentes, não deram o mínimo valor para aquilo que foi preparado para eles. Então, a riqueza dessa parábola é dirigida a todos nós, a mim e para você. É Deus quem nos prepara o banquete das núpcias eternas. E Ele nos convida sempre, todo dia, para participarmos.
para fazermos parte desse banquete que Ele está oferecendo para nós. Nós vivemos, gente, num mundo hoje de muitas ocupações. Ninguém tem tempo. Não tem tempo para Deus. Tem tempo para quem não tem tempo para Deus, não tem tempo para as pessoas. Eu fui pela manhã, a Luzia tinha pedido para comprar alguma coisinha na feira. Nós temos a feira do produtor. Todas pessoas da zona rural. Parece que você entra num outro mundo quando você entra lá. Parece que o relógio atrasa. Porque as pessoas caminham com mais tranquilidade. Você dá bom dia e elas respondem. E elas comentam. E elas conversam com você e tal. E eu conversava com o senhor lá. Falei, eu adoro vir aqui. Porque aqui as pessoas conversam uma com as outras. Ele falou, mas não é todo mundo não, professor. Tem gente que você dá bom dia, ele nem olha na tua cara. Porque não é que a pessoa está menosprezando o outro. É aquilo que a palavra de Deus está dizendo ali. Aquela pessoa está querendo fazer aquilo rapidamente para correr, para pegar a outra atividade que ele tem para fazer. Porque nós vivemos no mundo das ocupações. Todo mundo está muito ocupado com as suas tarefas, não é assim? Você confirma isso? Todo mundo está preocupado com as suas obrigações, com as suas responsabilidades. Se é durante a semana, está trabalhando, você não tem tempo porque você está trabalhando. Se é num feriado, você não tem tempo porque você tem outras coisas para fazer. Ou seja, você nunca tem tempo. E quem não tem tempo para o outro, não tem tempo para Deus. Esta é a geração da frieza. Esta é a geração da indiferença. Esta é a geração do pouco caso, em que um irmão morando na mesma cidade, às vezes passa meses sem visitar o outro irmão. Na mesma cidade. Infelizmente, nós vivemos num tempo onde as pessoas fazem muito pouco caso com as coisas de Deus. Estamos sempre arrumando desculpas, inclusive até para se converter, para voltar para Deus, para deixar a vida errada. Depois eu vejo isso, mais para frente eu vejo isso. Quando nós deixamos alguma coisa para ver depois, é porque aquilo não é prioridade. Quando nós deixamos as coisas de Deus para depois, quando nós tratamos as coisas de Deus de qualquer jeito, quando nós fazemos pouco caso, ou só vamos quando dá, e porque isso não é prioridade para nós, tem que se preocupar. Tem muita coisa errada nessa história e o preço disso pode ser muito alto. Quando alguma coisa é prioridade, nós assumimos prontamente, nós damos um jeito, não é assim? Nós nos organizamos, nós procuramos fazer o melhor de nós, né? Para nos fazer presente naquele momento. Não, eu vou sim. Nós procuramos ter consideração por quem teve consideração e nos convidou, por quem se lembrou de nós, e nós damos um jeito. Então, que nós possamos hoje entender que Deus nunca se esquece de nós. Pelo contrário, Ele se lembra de nós em primazia. E Ele nos coloca como prioridades na festa eterna, do banquete eterno que Ele preparou para cada um de nós. Não façamos pouco caso não, irmão, irmã. Não tratemos com indiferença e nem de qualquer jeito as coisas de Deus. Porque se Deus é prioridade para nós, façamos festa. Vamos com alegria. Demos a melhor resposta do nosso coração para as coisas de Deus. É assim que nós assumiremos e que nós teremos as vestes para as núpcias eternas. Essa palavra é muitíssimo para mim, eu tomo posse dela, mas essa palavra é para você também, que hoje toma posse dela. Diz, essa palavra tocou no meu coração, falou comigo, me ajudou, está me cultivando. Que Deus te abençoe, que maravilha. Amém, eu tomo posse. Com a mão estendida em direção à sua tela, vamos clamar pelas intenções que foram colocadas hoje, pedindo ao Senhor que opere em nosso meio, gente. Sim, Ele opera milagres, Ele opera transformações, libertações, Ele opera em nosso meio livramentos. Quantos milagres Deus tem feito quando nós estamos aqui orando. É que se nós ficássemos sabendo de tudo, nós poderíamos ficar muito vaidosos.
Por isso, às vezes, a gente só vai sabendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas volta e meia a gente fica sabendo de milagres que Deus tem feito aqui em nosso meio, tá bom? Estenda a sua mão. Pai amado, bendito, muito obrigado mais uma vez, Pai, por nos reunir aqui. Obrigado, Senhor, pela grande graça que o Senhor nos dá nesse dia, nesta noite de fé, de esperança, nesse momento santo em que o Senhor está aqui em nosso meio. Nós pedimos, Pai, que o Senhor opere em nosso meio com milagres. Muitos irmãos estão aqui clamando por um milagre, esperando por um milagre, e esse milagre está acontecendo gradativamente. Pai Santo e Deus Eterno, opera também com a unção de curas, de libertações, e conceda-nos as graças que os vossos filhos mais precisam. E eu peço para você nesse momento, faça o seu pedido ao Senhor, nesse instante em que eu silencio aqui. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Meus irmãos, então foi assim uma alegria muito grande nesse grupo de oração honrar Nossa Senhora com a presença de vocês. Né? Gente, e eu peço para vocês ali o seu like, tá bom? Que é aquele clicar lá, você vai encontrar embaixo na tela, tem um dedo de positivo assim, né? Um joinha. Clicou nele, você já está dando um like, tá bom? E se porventura você ainda não é inscrito no canal, é só clicar lá em inscrever-se. Clicou, está inscrito, tá bom? E vai aparecer um sininho, você clica no sininho também e escreva alguma coisa nos comentários lá. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.